Eu sou o engenheiro Murilo Braguin e você está assistindo ao podcast do Engenharia Científica e aqui comigo sempre ele, Leonardo Negrão. Olá. Tudo bem, Léo? Mais um? Como que você tá hoje? Eu tô bem, cara. Tudo certo? Tô parecido com o último episódio. Parecido? É, parecido. Faz tempo que saiu aquele Faz. episódio. Nem lembro qual que foi. Uma semana. Não, foi mais, Léo. Mais uma semana. Mais. Mais. É. Então. Porque a gente grava muitas coisas, né, mano? Então vai sair assim, eu acho que nem sei quantos episódios tem nessa temporada. Acho que vai dar uns 20 e poucos, talvez. Vai ter bastante. Né? Então vai tá tudo misturado. A gente vai até o final do ano. Vamos até o final do ano, mas não vamos prometer até quando, eu nem sei. Acho que é novembro acaba a temporada, viu, gente? Fica ligado aí. Não sei quantas pessoas estão vendo isso. Uhum. Mas aqui nesse momento a gente ainda não gravou em Curitiba. Ainda não. Então a gente vai gravar lá ainda. Não fomos passar frio ainda. E aí, a gente esse ano tá trazendo vários conteúdos bem diferentes. Então falamos sobre paisagismo, BPO financeiro, muito legal. Sobre empreendedorismo, liderança, geração Z. Geração Z. Olha só, falamos de diversos assuntos, porque o engenharia científica, você que está acostumado aqui, ele é muito plural e a gente tem que falar de assuntos que são relacionados à engenharia, não da parte técnica em si. Relacionados e relevantes, né? E valorizando sempre o profissional da engenharia, cara. O engenheiro é aquele que é o nosso foco, é aquele que a gente valoriza mesmo, né? Uhum. E hoje, Léo, a gente tá aqui, apesar de eu estar com essa voz, tô um pouco de gripe, novamente. Fanhozinho. Peço desculpa para vocês que estão nos assistindo. A gente vai falar de grandes obras e planejamento de grandes obras. É desafio, hein? Um baita num tema, fala aí. Você se planejou pra fazer esse podcast, cara? Planejei com o ChatGPT. Ah, tá. Nosso amigo de sempre, né? E aí, com isso, né, a gente trouxe aqui dois convidados que são engenheiros civis. Então, eu tô com ele aqui, o Lucas Alves, que é sócio da Ferreira e Moto. Tudo bem, Lucas? Tudo bem, Murilo. E também com o Danielson Ferreira, também sócio da Ferreira e Moto. Tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Sejam bem-vindos ao Engenharia Científica. Obrigado. Cara, esse assunto aqui foi o dia que eu fui lá na empresa de vocês. Exato. E aí eu passei a conhecer uma coisa que pra mim é uma novidade, né? Planejar, vamos dizer assim, executar grandes obras sai muito da mídia. A obra Rio-Niterói tá acontecendo, o projeto tá lá, ou aquelas obras que a gente vê na Europa, que o túnel passa embaixo do mar, que é super legal, né? Mas e de fato para essa obra existir, o que aconteceu antes? Qual foi o plano? Qual que foi o plano? Porque uma obra dessa não nasce do nada, né? Exato. Tem muito trabalho aí. E aí eu queria que vocês explicassem o trabalho de vocês com isso. Pode ser? Pode, claro, estamos aqui para isso, né? Murilo e Léo, obrigado pela oportunidade aí. Falar de planejamento, assim, de grandes projetos, a gente acaba estando no staff de um grande negócio, né? No final das contas, é um negócio que precisa dar resultado e vai trazer grandes mudanças, né, para aquele momento que está acontecendo ali, tanto para as pessoas quanto para o próprio Brasil, às vezes, dependendo do tipo de obra. Aham. E isso tem um conceito bem antes, né? Onde tudo é pensado, a gente acha que as obras só passa ali, já tem uma sinalização e acontece essa obra. Ou já assina, né? Vamos fazer uma obra assina, aqui grande. Tem um empenho lá disponibilizado, ou tem uma parceria privada e vai fazer um investimento e essas obras vão acontecer. E o nosso trabalho, né, Dani? A gente já traz uma experiência aí trabalhando em grandes projetos, grandes obras aí. E o nosso trabalho surgiu justamente da necessidade de pensar nesses grandes projetos e dar um direcionamento para que esses grandes projetos aconteçam dentro, obviamente, né, do que é esperado, dentro daquilo que se tem imaginado da parte tanto de custo, né, quanto de prazo de execução. Certo. Pegar um pouco da fala do Lucas aqui, que o que acontece até antes da Ferreira e Moto entrar no projeto. Que é a parte... Nossos projetos, basicamente, eles estão relacionados ao poder público. Algum ente privado que está participando de um bid, de um leilão, de um grande projeto. Esse grande projeto ele foi estudado, né, pelo poder público inicialmente e ali depois de várias audiências públicas, porque o que o Lucas falou ali é do envolvimento
de todo o entorno que aquela grande obra vai ocasionar naquele momento, né, da execução. Então, as pessoas que vão ser impactadas, os players que vão ser mobilizados naquilo ali, as empresas que vão sofrer algum tipo de interferência, algum patrimônio histórico que tem ali naquela região que vai ter que ser preservado ou até talvez remanejado, então, assim, o seu projeto para que não interfira naquilo, não interfira na população que vive no entorno. Então, a partir desse momento que você tem ali um planejamento de um plano diretor para aquele projeto, entra então nossa participação, que é fazer o planejamento planejamento da execução do projeto, planejamento da obra, né? Ou planejamento para um orçamento de obra. Nós temos atuado fortemente na fase ainda de orçamento, na fase do pré-bid, do pré-leilão, né? Então, a gente desenha ali junto com toda a equipe de execução um planejamento que vai dar subsídio para que aquela construtora, aquela empreiteira ou até mesmo o próprio governo tome a decisão e chegue a um custo com um planejamento exequível. Ele precisa acontecer. E aí a gente vai entrar em todas as nuances daquele projeto, desde a fase conceitual do projeto, de design mesmo, até a fase... Vocês pegam desde o design, direcionando o design, direcionando o design. A gente vai participar dos levantamentos de quantidade, a gente vai participar do conceito do geométrico, que vai se tornar aquilo depois, se você precisa mudar ou não uma via, se você precisa adentrar ou não dentro de uma faixa de domínio. Enfim, todo aquele processo que já foi pré-estudado pelo governo, pela equipe do governo, mas que a gente vai entrar a fundo naquilo para ver se tem alguma interferência que não foi mapeada por eles. E então, desde essa fase a gente inicia no processo. Quem que, nesse caso, tem uma interface maior com vocês? É o governo já? Por exemplo, o governo que vem, ele contrata vocês para isso, para fazer esse plano? Não. A gente trabalha basicamente com as empreiteiras. Fortemente com as empreiteiras. Então, por exemplo, você tem lá... Vamos dar um exemplo de uma obra que vocês trabalharam. Pode, por exemplo, da Santa Amaro, Lucas. No caso da Santa Amaro, existe uma concessão aí, né, em São Paulo, é uma estação de Santa Amaro, existia a necessidade de ampliação das áreas de embarque e desembarque, por conta do fluxo realmente de passageiros de Osasco, né, que usam a linha 8 e a linha 9 da CPTM. Da CPTM, que não é mais CPTM, agora é Motiva, né, que é a antiga CCR. Que é uma concessionária de lá. Que é uma concessionária que administra... E aí essa necessidade já estava quando a antiga CCR assumiu essa operação, ela já tinha essa contrapartida de ampliação entendi. Da estação. E nisso vamos desenvolvendo estudos de viabilidade, qual tipo de como se fazer uma ampliação de uma estação existente sem interferir, né, na operação. Sem parar a operação que já existe, né? Com janelas curtas de operação. Então, às vezes, você tem aí no mínimo 4 horas durante a madrugada para fazer alguma interferência. E o nosso papel nesse caso, além de estudar todo esse processo, era trabalhar com um time de engenharia, né, que estava desenvolvendo áreas, né, para trabalhar essas estruturas, para montar essas estruturas e depois içar. Então você tinha içamento por rede fluvial, que ali você tem o Rio Pinheiros, que passa ali bem no vão central. Então o vão central foi içado pela parte fluvial. Você tem içamento que tem tanto do lado da Avenida das Nações, onde você, né, vai interferir num tráfego de veículos bastante diariamente, o tempo todo. São Paulo não para. Caótico, então, né? É caótico. Imagine parar exatamente. uma faixa dessa. O nosso trabalho é enxergar isso, é trabalhar sempre à frente de como a gente vai montar como você vai executar essa obra. Certo. Mas não é uma coisa exclusiva da gente. A gente trabalha com o corpo técnico. A gente tem, né, engenheiros experientes que não conseguem traduzir isso para um tempo-caminho, ou que
não tem essa... A gente pega esses dados, transforma cronograma, né? em cronograma, transforma em algo mais visual, que as Plano pessoas... de ataque mais visual. Exato, que aí ele vai conseguir enxergar como isso vai acontecer no futuro. Então, essa parte predecessora da execução é muito importante, até para o próprio time de execução lá que assumiu a obra, ele ter o direcionamento de como fazer cada etapa. Nesse momento que a gente entra, que é predecessora à execução, a gente direciona, coloca esse norte, né? Não como engessando aquele projeto para aquilo, a gente dá um direcionamento para que aquilo possa acontecer dentro do prazo. Então, começa a ser verdade que é possível fazer. Você tem um projeto modelado em BIM, ou você tem um projeto, né, num conceito anterior a BIM, mas você consegue enxergar com a parte de estruturação de cronograma, alinhado com orçamento, né? Consegue enxergar as etapas do seu projeto. Então, esse era um projeto desafiador, e é um de vários projetos que a gente já teve que trabalhar em cima antes, né? A gente teve recentemente um estudo de ampliações em rodovias que hoje trafegam bastante veículos ali, cruzam todo São Paulo, Rio de Janeiro. Tivemos projetos que a gente trabalhou com estruturação de contenções, né, por impacto de chuva. Então, assim, a gente consegue direcionar, dar, por exemplo, um norte para que as obras possam acontecer realmente. Eu acho assim que uma coisa importante, que é uma disciplina que ela tem que estar ligada ao planejamento, é a disciplina de construtibilidade. E, assim, resumidamente, o que é construtibilidade? Não é uma palavra muito usada no nosso vocabulário aqui no Brasil, né? O nosso vocabulário português. Mas, no final do dia, o que é construtibilidade? São como você vai executar o teu projeto. Quais são as fases que você precisa imaginar, quais são as fases que você precisa premissar para que aquele projeto aconteça, que ele seja executado. É aquela visão que o Lucas falou, do engenheiro mais master, sênior, né, o cabeça branca, que vai dar ali aquele direcionamento, como que executa, e a gente coloca isso dentro de um faseamento, de um planejamento, num cronograma, que então você vai conseguir entregar aquela visão, e se você tiver, por exemplo, um projeto em BIM, você consegue entregar um BIM 4D, aquele teu planejamento vai te mostrar, né, a faseamento, fase por fase, né? Dentro de um isso aqui design. Vai ser executado em 6 meses, isso aqui nos outros 6 meses, Exatamente. Ou isso simultâneo com isso. Exato, né? Você consegue ver o paralelismo, você vai conseguir enxergar. Se for uma obra linear, né, como uma rodovia, como o Lucas falou, você consegue ter um tempo-caminho acontecendo várias etapas paralelas, né? Então, esse basicamente é o nosso trabalho, né? Que é fazer isso. Eu acho que o diferencial do nosso grupo, nossa equipe de trabalho, é conseguir fazer isso em qualquer local do país. Nosso escritório está aqui em Londrina. Né? Então, assim, legal, nosso escritório está aqui nessa região e a gente consegue, mesmo tendo que, às vezes, se deslocar para fazer uma visita de campo para entender melhor como é que é ali o entorno da coisa, mas no final do dia, as pessoas conseguem desenvolver o pesado do trabalho, né? À distância, né? Então, você consegue dar oportunidade para o engenheiro trabalhar remotamente, ou o cara tá lá em Curitiba, o outro tá em Santos, o outro tá em São Paulo, o Lucas fica sediado em São Bernardo, que é uma base que a gente tem ali para estar mais próximo de São Paulo. Então, funciona, né? Você acaba tendo essa flexibilidade. E é interessante isso, porque assim, no ano de 2024 a gente já atendeu 12 estados da federação. Então, se eu perguntar assim, putz, qual foi o estado que você atendeu que você nem chegou aí lá? A gente atendeu Pará, né? Foi uma obra de arte especial e a gente desenvolveu o planejamento para eles lá, a obra tocou, assim. E obviamente que o nosso planejamento sendo uma base, né? Existem outros profissionais da área de planejamento que assumem esse planejamento e dentro de grandes obras ele não acontece exatamente, né? Como você imagina o tempo todo. Então, sempre você vai encontrar uma interferência que não está mapeada, né? Sempre você vai encontrar algum advento ou alguma mudança de projeto que vai agregar, né? Vai te dar um valor
vai agregar valor no seu projeto, e isso pode mudar. Mas fica mais fácil quando alguém já pensou, já segmentou esse processo, já deixou ele... Quando você estrutura. consegue olhar etapa por etapa. Exato. Então, assim, por mais que a gente, às vezes, na maioria das vezes, a gente não está diretamente no projeto, mas a gente já pensou numa estrutura que ele pode ser minimamente controlável. E quando a gente diz minimamente controlável, que qualquer interrupção ou qualquer advento que acontecer naquele projeto, você consegue reequilibrar ele de novo, deixar ele numa estrutura onde o pessoal da produção não vai sentir que você estava ali, entendeu? Ou o pessoal de orçamento vai ter uma velocidade melhor para poder entender o que aconteceu ali, se ele vai ter uma redução, um aumento de custo, e traçar um plano de ataque para chegar no mesmo objetivo, que é entregar no prazo. No prazo, né? Com custo certo. Com custo certo, né? De preferência. O Léo trabalhou no Tatuzão, no Rio de Janeiro, né, Léo? Tatuzão. Como é que foi a sua experiência lá? Você tinha um plano bem traçado para seguir? Eu era linha de frente, né? É. Então, assim, eu não estava diretamente com a parte de planejamento. Planejamento tinha sim. Mas você sabia o que você tinha que fazer? Sim. E o prazo você tinha? Sim. Que vinha de um estudo, né? Sim. Mas aí a gente já não ficava tão próximo do planejamento. A gente tinha as etapas que a gente tinha que completar, mas ficava mais pessoal... Eu era trainee, né? Recém-formado. Eu era só faca na caveira. Mas eu imagino assim, né? Imagina você Tatuzão, assim, só pra entrar no contexto aqui, seria uma obra de metrô. Isso, a obra do metrô executado da linha 4, da lá, linha 4. lá do Rio de Janeiro. Então tinha todo um... E tinha cronograma que a data limite era muito bem definida, que era a Olimpíadas. Então não tinha... Caraca, olha só. Você não tinha... O teu limite estava bem definido. O milestone era Você não um evento público. Exatamente, não tem nem como mudar. Não tinha como você trabalhar muito... A gente entrega mais pra frente. Não tinha... Entrega 6 meses depois. Dava problema. Então, mas tinha um planejamento assim, bem detalhado disso aí. Por quê? É mais para poder antecipar os conflitos, porque tem muito, né? E o Léo falando em relação à questão das Olimpíadas, né? Foi quando a gente teve bastante projeto também no Brasil, e a gente vinha de um período onde... Na parte industrial, o planejamento ele é muito importante, né? Eu trabalhei em refinarias, onde a gente tinha cronograma de parada. Então, se você parar uma planta de processo para poder fazer uma manutenção, é questão de planejar horas. Uhum. E em alguns momentos é minutos que você tem ali para fazer essa mudança e você checar se realmente está acontecendo. Então, é meio que um pit stop... só que você tá ali, você é o cara que está controlando o tempo. Então, quando estoura um tempo, você já tem que mudar todo o processo ali de novo para ver se você vai conseguir atingir o objetivo. E você tem algumas janelas que você não pode falhar. Uhum. Então, assim, existe profissionais de planejamento que eles trabalham realmente no limite do tempo. Existe outros que você vai ter uma possibilidade de replanejar isso e adequar para tentar chegar ou minimizar naquele tempo. Uhum. Mas existe o planejamento realmente de projetos específicos, né, que envolvem a parada, que são projetos, como é que eu posso dizer? Fast time, né? Tem que ser rápido. Uhum. Porque se você parar ali, dinheiro que a indústria vai perder no tempo que você está fazendo essa manutenção. Nessa pegada de linha de produção, eu vou pegar o seu tempo de trainee, né? Meu primeiro projeto já foi uma grande obra, né? Eu lembro até que quando eu trouxe aqui o meu relatório de estágio pro professor, eu vou chamar todos os alunos para dar uma olhada nisso aqui. Era o Aron, né, professor? Conhecido aí, nossa. Ele era muito... a gente tinha uma dinâmica diária de preparar... A gente tinha que fazer um lançamento de várias vigas sob a linha da CPTM. Então, você tinha que passar... O que é CPTM? Que eu não sei. CPTM é a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, em São Paulo. Então, ali tem um período da noite que eles cedem aquela via para trens de carga. Durante todo o período diurno, vamos dizer assim, diurno e noturno, eles trabalham com... Transporte de pessoas. Transporte de passageiros. E aí, nesse intervalo, tem um intervalinho que eles fazem a manutenção da via e depois solta o trem de carga e depois já vem de novo, 5 da manhã, começa o pessoal junto com o trem. Né? Era esse o período, estou falando de 2007, exatamente era dessa forma o cronograma de horário deles. Então, a gente tinha que, durante o dia, preparar aquela viga, deixar ela alinhadinha. Quando
quando passava o trem da manutenção, você tinha 40 minutos para lançar uma viga. Imagina, era uma viga de 40 metros, sob a linha da CPTM. Se você fizesse qualquer interferência naquela via, você parava 100%. Parava São Paulo. Toda Parava zona, tudo. Você passava pensa. na 100% televisão. a zona leste de São Paulo. Nossa, que que é a zona responsabilidade. mais populosa da cidade. Então, Virava notícia, né? Virava notícia na hora. Viraria notícia. Então, isso foi durante várias noites, né? Durante um período aí de uns 40 dias, você lançando todas aquelas vigas. E as vigas que iam passar também daquele local. A gente usou uma metodologia lá de Treliça C7. E é muito bacana que naquela época a gente não tinha o BIM. Então, você fazia um cineminha. A gente falava com um cineminha no CAD 3D mesmo. De como seriam esses lançamentos, né? E hoje com o BIM você fica muito mais visual. Mas enfim, e a gente fazia todo esse caminho que ela ia passar, então as vigas que vinham depois também teriam que passar por cima da CPTM. Deixava ela preparada, içada, naquele momento ela passava e ia lançar lá para frente. Então foi um baita de um desafio logo no início de carreira, que te mostra ali que se não tem planejamento, né? O mesmo cara da produção, e essa época era o cara lá da ponta que ficava no lançamento noturno, de blusa, frio pra caramba, chovendo, a gente tava lá. E não era o cara que fazia o planejamento disso, mas você tinha que acompanhar. Na verdade, tinha que garantir que o cara tava lá, porque... Exatamente. Imagina se esse cara falta, acontece alguma coisa, Você tinha que ter um plano B garantir, já, A né? equipe tava toda lá, sempre tinha o plano B, né? Se isso falhar, como que vai ser, né? Se falhar um equipamento, você não lança, né? Porque você não poderia interferir, né? Na operação de transporte público do estado, né? Do município, no caso. Enfim, pegando isso aí, eu acho que o planejamento ele tem que partir, né? E o pessoal da ponta ele tem que revisar sempre o planejamento, ver se aquilo ali funcionou realmente, né? E aí, com os avanços você vai afinando e o planejamento ele não pode ser estanque, né? Ele não é engessado, né? Como o Lucas falou, o planejamento ele é vivo, ele é revisável, ele é ajustável, né? E aí vocês trabalham no momento anterior à obra ou durante a obra vocês ficam também recalculando esse planejamento? A gente tem projetos que a gente atua também durante a execução da obra, até no sentido de avaliar se realmente existe uma possibilidade de ganho, né, em relação a alguma questão de prazo ou talvez em relação ao custo. A gente também trabalha nessa frente. Especificamente, a gente apoia algumas empresas nessa questão de avaliar se realmente você tem um cronograma estruturado, porque às vezes a gente fala de planejamento, todo mundo já imagina só o cronograma MS Project, né? Gráfico de Gantt, e é isso imagina. Aí, bota as barrinhas, as duas barrinhas coloridas. Você mexe uma barrinha, as outras todas mexem. O treininho, o estagiário para atualizar isso aí e deixa acontecer. E aí no final, né, quando as empresas vão encontrando as dificuldades do projeto, ela começa a olhar um pouco mais para dentro do planejamento associado a custo. Isso pode gerar futuramente, assim, dentro de contratos, gera até discussões, né, fora do âmbito de obra. Então, o planejamento em si, ele hoje dentro da engenharia, né, e dentro de grandes obras, ele não dita o ritmo, né? Ele desenha esse ritmo, te dá as opções, discute com quem vai realmente, né, no final produzir, porque criatividade hoje, né, de grandes engenheiros que a gente, né, Daniel, a gente já pode ter trabalhado aí, eles têm uma visão do que é possível e o que não é possível, né? O manual, ele sempre traz para nós ali os números, né, factíveis. E dependendo de cada projeto, esses números não vão fazer sentido. Então, traduzir isso num documento onde todo mundo pode olhar para ele e identificar, porque no final, quando a gente sobe isso lá para o nosso cliente, ele começa a enxergar realmente aonde está um caminho crítico, qual o risco que ele tem que tomar conta, né? Aonde ele vai pensar realmente se vale a pena seguir por aquele caminho, se ele não vai fazer uma engenharia de valor novamente, né? Se não vai dar um resultado diferente. Então, a gente atua também nessa linha de poder apoiar os projetos que estão em andamento, fazendo não uma auditoria de planejamento, mas construindo, né, talvez um replan, talvez um ajuste na própria programação, entendeu? Fazendo esse trabalho. Tem uma explicação, né, do porquê que vocês pensaram naquilo, né, naquela sequência. Isso. E resumindo, assim, que o Lucas falou sobre
planejamento nesse formato de acompanhamento e da importância da experiência dos profissionais é que a base do primeiro planejamento, a base do primeiro cronograma, ele vai ser índices históricos. Você vai trazer índices históricos. Só que se você não tiver... Muitas vezes aqueles índices históricos servem para dar um norte. Mas a construtibilidade da coisa vai te mostrar que nem sempre aquele índice funciona para aquilo. Porque são médias, né? Claro. Mas ele vai te mostrar que se tem uma interferência, aquele índice já não vai funcionar. Né? E aí, ali naquele momento que entra a necessidade, a expertise do profissional para aquela peça do planejamento se encaixar dentro de um cronograma de um todo do negócio, né? Para fazer o negócio estar dentro de prazo, custo, enfim. Vamos fazer um exercício aqui de abrir uma imagem de uma obra? Pode ser? Daí você que está acompanhando a gente pela internet, é a anterior, né? Peraí. Essa aqui mesmo. Ou a outra? Não, é esse. Eu vou ampliar aqui, gente. Vocês que estão assistindo a gente na internet, vai dar pra ver aí. Eu vou tentar sobrepor depois lá no Spotify pra vocês verem, tá? Isso. Que obra que é essa aqui? Isso aí é uma obra na Europa, né? Mas que eu queria que dá pra gente puxar pro nosso dias atuais. Hoje a gente tá atuando num projeto, participando do planejamento do pré-bid ainda, que é a transposição ali do canal do túnel Santos Guarujá. Hoje é um dos maiores portos, né, aqui da América e da América do Sul. E o desafio é você fazer um túnel sem interferir na logística do porto. Então, os navios vão continuar passando durante a execução do projeto. Essas mesmas janelas que a gente desenhou ali da CPTM, dos trens, a gente vai ter uma janela de navio, que daí é totalmente diferente daí, né? Horário do que diferente. Sim, e no Brasil, inclusive, temos poucos profissionais que têm essa expertise, né? Porque no Brasil, a gente tem poucas obras desse porte, né? Não diferente da Noruega, diferente da Holanda, que se trabalha muito dentro do mar, porque você precisa alcançar ali terra que você não tem, né? Então, no Brasil, a gente tem pouco disso. Mas, enfim, voltando, isso aí seria um pátio de execução dos pré-moldados que vão gerar, então, depois os segmentos, que são os módulos do túnel. Esse é o túnel mesmo, Deixa eu né? ver se Ele é o túnel. Se você levar para outra foto que a gente tem, né? Isso, são os módulos dos Isso aqui são os módulos sendo construídos aqui do lado. Onde que o túnel ele tá desembocando aqui? Ele vai desembocando, provavelmente isso aí ele vai ser transportado por rebocadores até o ponto final, né? O ponto final. Deixa eu voltar aqui, então. Isso. Peraí que eu tô me batendo aqui, gente. Isso aí, ó... É uma imersão para transporte. Isso é uma imersão para transporte. Isso são os módulos de um túnel. Aqui parece pequeno, né? Mas se você olhar o tamanho dos equipamentos que tem no entorno, pra você ter uma noção da seção, são grandes caminhões ali, ó, ao lado. Vamos pegar aqui, ó, o tamanho do caminhão, gente. E aí isso aí é um túnel. Dá pra ver aqui, né? Isso aí vai passar caminhão, provavelmente, vai passar trem. Ó, isso aqui é uma via do túnel, isso é uma via. Outra via do túnel. E a via de passageiros, é mais de 3 faixas por... Isso, com certeza. Com certeza ali ciclovia e passageiro. Onde que é manutenção? Aqui também? Também. Geralmente a manutenção ela vai estar no meio do nosso... Aqui no meio. Essa janela aí. Nessa janela aí vai ter toda a parte de sistemas, vai ter a parte de ventilação. A ventilação geralmente é dentro do próprio túnel, né? Mas o sistema de ventilação, né, que vai controlar, vai estar aí. A parte de alimentação. A parte de alimentação vai estar toda aí dentro. E o legal é que os segmentos já estão no desenho, né? No formato. Ele tem já a curva. Tem a curva, você já vai construir ele. Dá pra ver aí, pessoal que tá assistindo, que isso aqui tá curvado, ó? Dá pra ver, né? Tá vendo? Então E para quem é do meio da engenharia, só para ter uma noção, assim, quanto que em volume é isso? Você tá em torno de 50 a 60 mil toneladas uma peça dessa. Uma peça só. 53 mil toneladas. Para não fazer 53 toneladas, 53 mil toneladas. Né? Então, ele tem que ser construído dentro da água. Você vai abrir uma comporta e vai arrastar ele para dentro, boiando, vamos dizer assim. Boiando, né? E aí depois você vai imergir ele no ponto certo. E nesse ponto certo aí que vai ser já o eixo do seu túnel, né? E aí essas peças... Como que faz essa imersão? Eu tiro o ar de dentro?
você abre, né, as comportas, né, e você abre esses fechamentos e você emerge, Inunda ele. inunda ele e joga ele para E dentro aí do ele mar. desce. É como o tanque do navio, né? De água. Aham. Você vai ajustando o navio com a comporta de água e enchendo ele aí. E depois as ligações lá no fundo, você pressuriza e fecha elas, né? Então aqui, o que vocês planejaram? Essa área toda pra Essa- fazer, é isso? Então, essa é uma doca seca, Como que né? funciona o nome- trabalho de vocês aqui? O nome disso aí é doca seca, né? Então, Aham. nessa fase, você precisa, desde a fase do planejamento do projeto disso, né? Porque imagina bem, você está dentro do braço do mar, ou dentro do mar, e você precisa fazer todo um projeto de fundações aí, de geotecnia, de geologia, para conter isso, né? Então, daí você faz uma contenção, Isso aqui que você disse? isso. Essa todo- contenção aqui ao redor, né? todo esse entorno aí. Né? Sem pensar, em Santos é muito mais... tem menos Confinado, espaço, mais né? confinado, né? Então, Você tem Bahia é mais... o limite de Isso. trabalho ali onde é proposto a execução dessa doca seca, ele é bastante confinado. Então, em vez de serem 8 peças, vocês É Faria no um planejamento máximo pra ser 2, 3 duas. peças, É. assim, o, né, o pelo plane- projeto. o planejamento que o governo propôs, né, que daí foi do plano do governo, você executa uma peça por vez. E aí arrasta ela para fora, estoca ela, faz outra, arrasta, estoca Caramba. ela para fora, faz um pátio de estoque, né? Então, o do governo é um pouco diferente. Só né? uma pergunta, curiosidade. Quanto tempo demora pra fazer uma peça dessa aqui, desse tamanho? Então, depende muito do projeto, tá? Existe uma complexidade aí de formas, aço, aí você tem tipos de concreto diferentes no nível da concretagem. A gente não consegue te passar assim um tempo, inclusive, né, Daniel? Poxa, Esse é o nosso, tipo, esse é é o o nosso desafio. desafio, mas assim, Entendi. para não sair daqui sem um número, a gente pode falar para você que está hoje, a gente está afinando esse número, né? Entre 90 e 120 dias. Ah, tá, ok. Para que um módulo desse, desde a fase inicial até a fase pronta dele, esteja pronta. E aí Não, você não tem é tanto. toda a parte de logística, posicionamento de aço, onde você tem desforma, quando que entra o pessoal de instrumentação. Porque você tem que abastecer tudo isso aí, né? Exatamente. É, você tem aqui, né? Você tem um monte de caminhões aqui, um monte de pessoas, né? Você tem o quê? Você tem, o que tá acontecendo nessa imagem aqui? Aqui eles estão enchendo a doca, tá vendo? Tá. Eles estão enchendo a doca para Vai encher aqui pra transportar, é isso? transportar E se você for ver o entorno aqui, né? Não sei se dá para diminuir um pouco. Aqui tem uma fábrica, tem uma concreteira. Usina lá. Ah, de concreto, sim, usina de concreto. verdade. Para atender especificamente para essa. Não pode depender de uma usina comercial, né? Você tem que ter a sua não própria pode. usina de concreto. Então, vamos dizer, funcionando, dentro né? do plano dessa obra, vocês têm que considerar não só a doca seca, como a usina aqui do lado já, é Tem, isso, né? tem Tudo, essa área tudo toda isso. prevista para E esse trabalho. Né? Esse é um pedaço do projeto. Então, quando você pensa nesse projeto hoje do túnel Santos Guarujá, o túnel em si é um projeto. Fora o túnel, você tem uma série de obras de arte especiais, você tem as interligações de vias, você tem o remanejamento de interferência. Então, tudo isso, não é, dentro desse portfólio que é o túnel, você tem que fazer uma interligação para todo mundo acontecer. Tem parte provisória que você vai... Estrutura provisória deve As ter... obras- Você deve vai ter- construir, obras obviamente, provisórias. áreas provisórias, né? A parte de desapropriação que leva um tempo. Uhum. Então, assim, Até pensando no planejamento do porquê ter um túnel desse, né? Esse túnel vai fazer a ligação em torno de 2 minutos, né? O cara vai sair de um lado e por outro. Hoje tem uma balsa, né? Que faz esse trabalho e em períodos de pico, né? Formam longas filas aí. Então, quando o Lucas fala que você precisa... São 2 projetos. O túnel é um projeto. Os acessos são outros, São outros, né? projetos. Uhum. Por quê? Você precisa preparar todos esses acessos para que ele tenha um fluxo e funcione com aquela população existente ali, mas todos os usuários que vão, a partir do momento que você abriu o túnel, começar a passar ali. Né? E dos dois lados, hoje pensando, Santos tem um porto, Guarujá tem um porto seco, né? Do lado do Guarujá também, então um pátio de containers imenso que o pessoal vai começar a usar isso aqui. Então, o desafio da concessionária que lidar e levar isso é não congestionar esse túnel, não congestionar os acessos. Então, todo esse fluxo das obras e das interferências que você tem no entorno, elas precisam ser estudadas bem antes da execução do projeto, né? E o que vocês chamam de obra de arte são as peças especiais, né? Esses Exato. acessos, né? As obras de arte especiais são pontes e viadutos.
são as grandes obras de concreto no Brasil, a gente é denominado obras de artes especiais. Cara, isso aí é demais, né? Pensar em tudo isso, porque vocês têm também que pensar em desapropriação, esse tipo de coisa, não é? Que são outros processos, né? Sim, outros processos que precisam estar interligados. Você precisa imaginar ali que você tem uma faixa de domínio e tudo aquilo que tem dentro da faixa de domínio precisará ser desapropriado. Faixa de domínio é onde essa estrutura nova vai passar. Isso, é isso? é onde a obra vai acontecer, onde você essa pode sobreposição trabalhar. de coisas, né? Do Exatamente. existente com o novo. Exato. Né? Hoje você tem às vezes tem uma avenida ali que tem 15 metros de largura e você vai ter que ter 50. Aí toda a faixa do que existia aqui de Você precisa estudar residência, comércio, indústria, tem que estudar isso. Você tem que pensar nos aspectos sócio e ambientais daquela região, né? Porque e históricos, né? Porque também Santos é patrimônio histórico por todos os lados. Um galpão ali é patrimônio histórico, né? Então você precisa estar atento a isso na fase de planejamento e você entendeu que você precisa desapropriar uma área de patrimônio histórico, você não vai desapropriar aquilo. No Brasil você não desapropria. Exato. Você vai mudar a sua geometria. Você mudou a sua geometria do acesso, às vezes você precisa interferir na geometria do túnel. É verdade, né? Exato. Então, essa fase tá lá no planejamento, né? Tá no pré-bid mesmo, no pré-leilão, né? E só para deixar claro aqui, a gente traz um grupo, né? Então, assim, são diversos profissionais de meio ambiente, profissionais de engenharia, né, de projetos, geometristas, profissionais realmente de execução. Então a gente conversa bastante com o pessoal de execução das obras mesmo, né, empresas que hoje executam fundações e tudo mais. Então a gente coleta todos esses dados, coleciona essas informações, traduz isso num prazo, né? Traduz para ver se está aderente àquilo que o poder concedente está imaginando que pode acontecer. E muitas vezes, acho que 100% das vezes, o prazo é aquele. Então a gente tem que talvez estudar uma outra maneira de poder ter alternativa de execução. Então o número de paralelismo ele pode aumentar. Sim. Então, além de você estar fazendo, preparando a área de construção, por exemplo, de um túnel desse, você já está executando uma obra de arte especial. Você já está fazendo uma desapropriação. Então, você monta essa estrutura. Então, imagina tudo isso acontecendo e ter que gerenciar para que tudo chegue até o final. São diversas obras dentro de uma só, na verdade. Isso aqui é uma só. obra que a gente está vendo, né? Exato. Pré-moldados, né? Aí você vai ter uma outra obra lá que é da cabeceira da... Antes emboque dele do foi uma emboque. obra, a Doca Seca, entendeu? Antes dele foi uma obra, a própria usina de concreto. Seca é uma entendeu? obra... E vocês separam isso em obras mesmo? Separa em obras. São obras preliminares, né? Para montar uma usina dessa de concreto aí já foi uma obra. Já tem tem uma fundação. Obra, tem que ter licença ambiental, tem que tudo tá funcionando, né? Tem que ter coisas básicas, né? Energia pra você... Sim. No local pra você gerir uma usina. Pô, às vezes nem tem. E aí você traz o pessoal de meio ambiente que fala, olha, aqui além de você ter essa usina, você vai ter que ter uma estação de tratamento, porque você tá, entendeu? Então, coleta, então assim, a gente... Não que a gente pensou, não. O grupo sempre pensa, né? Então o grupo... E a gente traduz esse pensamento dentro do prazo. Um projeto desse do túnel Santos Guarujá, nessa fase de pré-concepção pro BID, né? Que é a parte lá da orçamentação e leilão, a gente fala assim, tem no mínimo umas 130 pessoas envolvidas diariamente no projeto. O planejamento é uma pontinha desse iceberg que compôs, porque a base toda disso aí para gerar um planejamento já passou pela fase de conceituação de projeto, de viabilização dos métodos que foram propostos pelo governo, de validação do orçamento que o governo colocou, uns novos orçamentos, o reorçamento disso, né? Então um projeto desse aqui, se você pegar o histórico desde do primeiro edital, né, que saiu em março desse ano, ele saiu lá com um orçamento previsto de 5,8 bilhões. E depois dos primeiros estudos e das interferências que foram envolvidas, o governo já publicou um novo edital de 6,8 bilhões, 6,9 bilhões. Então, assim, Caraca, aumentou pra caramba. Você aumentou pra caramba o orçamento, porque realmente tem muita interferência nesse processo. E as pessoas continuam trabalhando para que no dia 5 de setembro, lá que vai ser o BID, as empresas apresentem o melhor preço. Sim, então, sim. Aí fazer a licitação. Isso é uma PPP, né, uma participação público-privada que envolve um
Cara, que doideira. envolve o governo do estado, federal e uma empresa, um ente privado, né? Exato. E a nossa satisfação é igual tá esses carinhas ali embaixo ali, ó, olhando a doca seca, enchendo, É. funcionando, né? Funcionando Entendeu? com segurança, né? Com, E no final, com isso aqui aguentando. essa satisfação aí, cara, é aquele momento de satisfação mesmo da profissão, né, cara? O cara entender que aquele projeto se materializou e virou uma obra, né? Que daqui a pouco você passa ali e nem lembra que é uma obra, né? Verdade. O usuário passa e não consegue... Vira natural, né? Vira natural, exatamente. Então, a gente Mas para pra pensar, realmente faz uma diferença enorme, você vê. Você faz uma travessia de 2 minutos hoje o pessoal espera numa fila de balsa. Nossa. Uma temporada, né? Fica um tempão ali esperando também. Então faz a diferença para o nosso cliente final, que é o usuário, o pessoal da região, né? E pra tudo, né? Pra logística de produção, Logística. de escoamento. né? Vamos, vocês trouxeram um vídeo aqui? Vamos ver se a gente abre, a gente vai parando ele aqui. Esse é um vídeo da obra de Santo Amaro que o Lucas falou no início, né? Esse é aquele que eu falei, né? Você tem um desafio aí de estar ali na Avenida das Nações Unidas ali, né? E do outro lado da Estação Guido Calói. Aqui tem uma avenida, né? Isso, essa é a Nações Unidas, aí A marginal, né? Exato. A famosa marginal. Dá play aqui de novo, gente. E ali você, hoje, aquela ponte estaiada ali é onde, né, passa o metrô, na verdade. Embaixo ali, naquela estação, na estação Santa Amaro aqui, passa a linha 9, que é o trem. Então você interliga o trem da CPTM com o metrô, né? Então o fluxo de pessoas aí, ele cresceu bastante. E você tem que, né, pensar junto com o restante do time, né, preparação de áreas, né, para da CPTM. Exato, a linha da CPTM. A subestação ali, imagina a interferência, né? Então ali, essa linha, ela não pode parar, ela vai ter uma janela de parada e você tá com um guindaste, é energizado, então você tem, eles vão desligar a catenária ali para você fazer o içamento da peça e tudo mais. Aqui tem um time, né, que tá pré-montando essas peças, então você, né, faz esse planejamento de pré-montagem, então cada peça tá guiada, exato. Nesse canto direito inferior aqui, exato. É o time que tá pré-montando. Pré-montando para jogar para cima de uma balsa que tá aí do lado. A balsa aqui? Exato. E a balsa transporta para cá. Transportando para lá. E aí tem uma particularidade no Pinheiros que ele enche, né, ele tem uma regulação aí de altura e ele tem uma questão de assoreamento muito rápido, tanto que existe um outro projeto que é desassoreação do Pinheiros, está acontecendo e tudo mais. Então, assim, tudo isso, quando você vê ele pronto, né, você fala assim, putz, como é que esses caras conseguiram, né? Mas tem uma inclusa ali que faz essa regulação, da IMAI, né? E aí você tem que trabalhar com aquilo que você tem. Então, às vezes, você vai interferir e impactar um pouco a rotina dessa região, mas você vai trazer uma melhoria, você planejou essa melhoria, você deixa essa melhoria estruturada e a satisfação final é você liberar essa área já revitalizada, liberar ela, né, em condições para tirar essa cara de obra aqui, esse aspecto de obra, toda essa interferência. E são peças que não foram fabricadas aí. Então, se você for olhar aí, não tem nenhum pipe shop de estrutura, não tem nada. Essas peças eram fabricadas fora, então tinha toda essa questão da logística, quanto tempo chegar uma peça, pré-montar, içar. Lá dentro você tem toda a parte de arquitetura, então trabalha muito arquiteto, né, desenvolvendo ali para nós quais são as janelas de parada, de entrada, quando que você fecha, né? Rotas de fuga, porque isso está em operação, então você não pode, né, deixar o usuário em alguma situação de risco sem opção de rotas de fuga. Então, assim... Olha lá, tem uma peça lá, né? Exato. É isso? Exato. Aqui, ó, o tamanho. Peças para... Isso. Qual é o tamanho dessa peça que vocês têm noção? Se eu não me engano, essa aí tem 35, né? 35 metros. Acho que 35 metros. Um ônibus. E antes disso, a gente planeja também a parte de engenharia. Quais peças são detalhadas, né? Quais peças vão direto para o pipe shop. Você tem que planejar isso antes também. Então, não só a execução, né? A parte de engenharia. Todo o movimento do entorno aí, né? Das obras provisórias, né? Que o Léo falou aqui que precisa ter. Você tem que envolver CT, né? Que é o trânsito de São Paulo. A entrada e saída de caminhões aí na descarga. Geralmente faz essas descargas do período noturno, que o trânsito tá mais tranquilo, né? Então,
tem todo um projeto de obras preliminares que precisa ser aprovado no CT aqui, ó, preliminarmente, E né? comunicações, Aí você- né, com toda essa galera Sim. aí. Contenção. Você tem uma contenção, porque você tá Não sei se trabalhando dá pra com- ver aí, galera. Exatamente. Tem uma né? contenção aqui, ó. Uma paredona de contenção. Isso aí. A Isso aí. peça patolar, guindaste, né? Tudo com risco de movimentação do próprio terreno. O então plano, você faz o isso. plano de comunicação para um projeto desse tem que funcionar bem redondinho, né? Porque senão É. você São impacta muitas muito. autoridades envolvidas, né, pra isso aqui dar Exato, certo. Exato. São muitas Cobra interferências. uma integração muito grande, né? De De, todo, integração. de todos os... Tanto a parte da sociedade como um todo, quanto a parte de engenharia, né? Exato. E às vezes, assim, a gente que está mais inserido dentro do projeto, a gente sabe, né, da necessidade daquele projeto. Mas quem está com uma visão de fora, ele fala, putz, mas já estão mexendo nisso de novo, né? Então, assim, existe um estudo de demanda. Então, quando qualquer projeto, Verdade. né, Tem uma necessidade, tem uma necessidade, senão não vai estaria fazendo a atender- obra. vai atender um Sim. propósito, né? Que aí, no caso, é trazer mais conforto, né? Segurança para os usuários e tudo mais. Então, quando a gente, né, para pensar que uma obra ela impacta realmente a rotina, depois que ela é concluída e que está em operação, ela passa a ser absorvida, né? Todo aquele impacto que ela causou já não acontece mais. Então, você absorve ela ali e continua vivendo ela, até o momento que ela se tornar obsoleta para aquela região. Verdade. E você tem que mexer de novo, E o que a entendeu? gente mais enxerga em São Paulo, assim, né? Tô trabalhando em obra em São Paulo desde 2006 aí. É que as obras já nascem quase com Ah, total de demanda, assim, porque rapidamente ela é absorvida pelo trânsito, né? Pelo crescimento tráfego, de São pelo Paulo crescimento ele é exponencial, né? é uma Aí cidade o prazo, muito o grande. prazo do desenvolvimento do projeto, ele acaba comendo toda essa folga, essa margem do Exato. dimensionamento da... Exatamente, exatamente. E também a gente esbarra ainda em algumas etapas burocráticas, né? Então, Aprovações, 1000. É Isso. complexo, cara. Você aprovar isso tudo Uhum. com os órgãos competentes, todo mundo dá o ok pra fazer, demora. exato. E obras de grande porte, assim, elas têm um grau de risco grande também, né? Então, carece de ter mesmo Sim. essas etapas e esses gates de aprovação que acabam acontecendo, Com certeza. Senhores, a gente chegou perto ali do nosso tempo. né? Certo. Cara, é isso. É isso que eu queria, que a gente trouxesse vocês aqui pra explicar esse trabalho que é tão incrível. Eu achei maravilhoso, cara. Isso aqui, eu acho assim, pelo menos aqui em Londrina, né? A gente que é engenheiro civil, a gente é ensinado que você vai trabalhar em obra residencial. Aí quando você se depara com uma obra grande, a lógica do residencial já não bate. Você fala, cara, então peraí, que eu tenho que pensar no entorno, em tudo, e se atrasar, né? Então é muito legal a gente falar desse assunto aqui. Muito legal. Legal. Muito bom. Agradeço aqui a presença dos senhores. Nós agradecemos a oportunidade Sim. aqui de trazer um pouquinho da nossa experiência, né? Já estamos um pouquinho já no trecho. Sim. Eu agradeço ao Murilo e ao Léo pelo bate-papo. Foi muito bom que vocês vão puxando a gente, né? E a gente gosta de falar de engenharia, né? No final Massa do dia, demais. a gente gosta de falar do que a gente faz, né? Uhum. A oportunidade de estar aqui com vocês foi fantástico. Cara, a engenharia ela tem que ser valorizada. Isso que é legal. Sim. Quem tá ouvindo a gente, às vezes vai falar, cara, eu nunca pensei em trabalhar com grandes obras. Putz, eu posso fazer isso. Sim. E a gente precisa realmente dessa... A gente chama de nova geração, né? Porque a gente está chegando A gente faz a ponte com a geração que está saindo e a geração que está entrando. E a gente precisa realmente... Tem muita inovação acontecendo, né? Hoje a gente tem bastante coisa. O BIM, realmente, ele tá acontecendo. Inteligência artificial a gente usa muito a nosso favor, né? Exato. Então a Então, gente entende que ela é um apoio, né? É uma ferramenta. Aquela Exato. ferramenta que o pessoal conversa, pô, a inteligência artificial vai pegar minha cadeira. não, Cara, é impossível. Né? Assim, ela vai te dar muito apoio, vai te dar muita ferramenta pra te entregar um produto Sim. melhor do que você já mais entrega. rápido, com mais Mais precisão. Agilizar processos. Agilizar do- processos. do- Então, E dentro do Brasil, assim, a gente tem muita coisa para acontecer. pra infra, né? Pra Que legal. infraestrutura tem Nossa, muita é. coisa. E o sol que sai de notícia é coisas ruins, é obra parada, não sei o quê, e falta de investimento. Mas ninguém sabe o bastidor, cara. Se uma obra dessa demora pra
Essa concebida, né? É. Você vê que todo esse processo que vocês comentaram aqui, isso aí é um pré-bid, é antes do orçamento. Exato. No Tipo, orçamento. não é nem o orçamento em si. Exato. Então, assim, pô, e é claro, se o cara não investir nessa parte aí, depois é um tiro no escuro. O cara, Exato. a chance É. do E o do estouro, prejuízo é... cara, o estouro ali de 1 bilhão tá da primeiro cálculo Sim. pro segundo, Sim. Ninguém se ninguém conseguia absorver isso. Ninguém se Exato. recupera. Não recupera. Então, é um Muito baita bem. de um trabalho aí. Excelente. Obrigado, gente. Ó, Valeu, pessoal. vou fazer o seguinte, o link de todo mundo tá aqui na descrição, Show. né? Se você tá vendo isso aqui lá pelo Spotify, esse conteúdo também tá lá no Instagram, é só ver lá os nossos cortes e os contatos também vão estar aqui, beleza? Beleza, obrigado. Valeu, gente. Vejo vocês no Obrigadão. próximo podcast. Falou, pessoal. Obrigado.